Olá, colegas, boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa, estou entrando ao vivo agora na página Serviço Social Brasil. Estive ausente há alguns dias por motivos pessoais, estou de volta. E como o nosso tema de hoje é o habeas corpus e o serviço social, por estar em voga muito nesse momento, quero deixar bem claro que essa transmissão não tem cunho partidário, de modo que eu não citarei nome de político durante o desenvolvimento dessa transmissão. Ou seja, não serão feitas campanhas políticas aqui na página Serviço Social Brasil. Tudo que eu pretendo fazer nesse debate, já que aqui é o Café Crítico comigo, é criticar, debater, discutir o que é habeas corpus e o que isso implica no serviço social. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero discutir com vocês hoje é o seguinte: as pessoas estão dizendo aí pelo Brasil afora, e inclusive muitos assistentes sociais e muitos grupos do WhatsApp que eu tenho participado, eu tenho visto a mesma discussão, que ficou muito complicado, é muito confuso, é tudo muito complexo, é difícil de entender. Então esse é o que tem sido dito aí. É muito polêmico, é uma questão de interpretação de muitas as partes, e é o que tem sido sustentado e o que tem sido dito nas redes sociais no geral. Então vamos analisar o que isso tem a ver com nós, assistentes sociais. Ora, veja bem, o serviço social não é uma profissão que opte pela neutralidade ou pela imparcialidade, tal qual os operadores do direito, tal qual a segurança pública, tal qual o judiciário. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa discutir aqui. Boa noite, Ellen, Natália, Nelma, demais pessoas que estão assistindo aqui. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos discutir hoje aqui. Qual é a implicação do entendimento da neutralidade e da imparcialidade que se aplica no serviço social em relação aos operadores do direito, do judiciário e da segurança pública? E a resposta é bem simples: absolutamente nenhuma. Ou seja, não existe para nós, assistentes sociais, nenhuma complexidade. Não existe para nós, assistentes sociais, nenhuma polêmica, nenhum ponto controverso. Não existe para nós, assistentes sociais, que não somos da segurança pública, que não somos do judiciário, que não somos operadores do direito, não existe que não somos neutro e que não somos imparciais. Não existe para nós, assistentes sociais, nenhum ponto complexo. É simples. Habeas corpus é um direito, um remédio constitucional, um direito que tem sido debatido desde o ano 1125, quando foi criado pela primeira vez na Europa, e já foi uma certa forma de imitação de outros direitos, desde os direitos humanos, que começaram com o cilindro de Ciro, bem antes de Cristo, e se desenvolveu durante a história, amadureceu, cresceu, foi muito perseguido e até hoje está em aplicação. Então, habeas corpus, em relação ao serviço social, não existe complexidade. É um direito, precisa ser viabilizado quando existirem as condicionalidades da sua aplicabilidade. Não existe ponto controverso. Não tem que haver dúvida. O assistente social tem que defender o habeas corpus como um direito constitucional, sem levar em conta o juízo de valor para aquele que o pleiteia. E como disse aqui, não vou falar nome de político, não vou fazer campanha política aqui nesta página. Mas é um direito civil, é um direito social, é um direito político, porque o habeas corpus se aplica nas três instâncias do direito. É um direito social, é um direito civil e é um direito político. E o assistente social, como aquele profissional que luta pela viabilização dos direitos sociais, civis e políticos, ele não está imbuído na sua formação profissional, na sua qualificação técnica, da neutralidade ou da imparcialidade, de ter que julgar com justiça, estabelecer o que se chama de princípio da justiça, para escolher quem é que tem direito, quem é que tem razão e quem é que não tem. Não é o que se aplica nesta profissão. Esta profissão reconhece o direito. O direito existe, ele precisa ser viabilizado. Quem fará o julgamento se o direito é viável ou não são as condições estabelecidas em lei que determinam se aquele direito tem que ser viabilizado ou se existe alguma condicionante que impeça
que ele seja viabilizado. Então, só refrisando este primeiro ponto, não existe dúvida, o assistente social vai sempre defender o direito de uma pessoa cumprindo medida prisional no sistema prisional de ter direito ao habeas corpus. Se um detento, um presidiário, está no sistema carcerário e solicita, mediante advogado, e o advogado solicita um estudo social para o assistente social elaborar um estudo social na intenção de clarear as relações sociais, a totalidade do sujeito para o entendimento jurídico de que ele venha pleitear o habeas corpus, o assistente social vai ter que fazer esse trabalho sem imparcialidade, sem neutralidade. Muito pelo contrário, vai ter que ficar ao lado do presidiário, vai ter que ficar ao lado do sujeito social, não importa qual seja o crime que ele tenha cometido, não importa qual seja a violação legal que ele tenha cometido. Essa é uma profissão técnica e nós trabalhamos com técnicas. Então, no entendimento de que o habeas corpus é mais um instrumento de reinserção social, de restauração social, de possibilidade da proteção da não culpabilidade, da proteção da presunção da inocência, não existe dúvida. Então, todo e qualquer assistente social que tenha ficado em dúvida em relação ao habeas corpus, seja ele qual for, ele precisa rever o seu posicionamento profissional, porque está lhe faltando competência técnica, está lhe faltando conhecimento científico desta profissão, está lhe faltando empoderamento profissional, capacidade técnica, teórica e científica. Porque nós não somos juízes, não somos operadores do direito, não somos do judiciário. Nós trabalhamos com as políticas públicas e a defesa dos direitos sociais, civis e políticos. Bem, agora que ficou esclarecido esse primeiro ponto, que é o ponto que trata da questão de que para o assistente social não há complexidade, não há dúvidas, só existe um lado, e o lado é a defesa do direito constituído, e o habeas corpus está garantido na Constituição Federal, e ele tem sido perseguido no Brasil. Essa mesma disputa que apareceu ontem na televisão em função dessa figura pública que goza de um prestígio por um lado e de um desprestígio por um outro lado, esse mesmo assunto foi pauta do ato institucional número 5 de 1968, após o estabelecimento da ditadura militar. Então, o que aconteceu ontem no Supremo já aconteceu na instituição do ato institucional número 5. Praticamente idêntico. Então, para quem não conhece de história, que fica botando gargalhada aí no vídeo, uma recomendação para você, colega, vai estudar, faça um favor. Você está aqui numa página que tem mestres, doutores, até juízes que participam aqui, que têm me parabenizado no inbox. Aí você vem aqui botar gargalhada. Vai estudar, meu filho. Compra um livro, compra o Vademecum do Serviço Social, compra o Vademecum do Direito. Vai estudar a partir lá de 1910, quando as leis começaram a amadurecer aqui no Brasil, até 1964 com o golpe, que aí houve um declínio muito grande, inclusive a instituição do ato institucional número 5, né, que acabou trazendo a mesma discussão que foi trazida ontem. E eu quero deixar bem claro aqui, eu sou assistente social, tenho diversas especializações em várias áreas. Eu quero dizer, o que houve ontem foi uma grande confusão. O grande problema de ontem não foi, nem está relacionado, propriamente dito, à negação do habeas corpus ao paciente, ao postulante, ao querelante que estava em evidência ali naquela casa de leis, naquela casa de julgamento de leis, né? O grande problema ali tem relação com a prisão em segunda instância, que nega a possibilidade da existência do habeas corpus. Nega a possibilidade de um direito constitucional, de um remédio constitucional, da pessoa ter o direito de ir e vir. E aí nós vamos ver negros que moram em regiões marginalizadas, discriminadas, em verdadeiros guetos sociais dos dias de hoje, indo para o trabalho com um frasco de pinho-sol na mochila, sendo preso e não tendo direito de responder em liberdade, porque o habeas corpus não funciona para ele. Nós vamos ver, por exemplo, o trabalhador da construção civil que mora numa região vulnerabilizada, indo para o trabalho com uma furadeira dentro da mochila, sendo preso porque a polícia achou que ele estava com uma metralhadora dentro da mochila.
e depois continuando preso, e tudo que ele recebeu depois foi um tapinha nas costas. Desculpe, nós nos equivocamos, né? Então esse é um Estado democrático de direito que não pode brincar com os remédios constitucionais estabelecidos há muitos anos, que têm sido perseguidos pelo mesmo ninho de pessoas que nós conhecemos há muitos anos no Brasil, que são os mesmos que seguravam o chicote para espancar o escravo, são os mesmos que eram contra a promulgação da CLT por Getúlio Vargas, são os mesmos que apoiaram o golpe militar de 64, os mesmos que criaram o texto institucional do ato institucional número 5 de 1968, e por aí vai, são os mesmos, da mesma linhagem, com a mesma argumentação, o mesmo tipo de palavreado, e eu tenho visto eles aqui também na página Serviço Social Brasil. Eu só espero que eles não sejam assistentes sociais, porque se eles estão aqui numa página de assistentes sociais e são assistentes sociais, argumentando como essa mesma categoria de pessoa tem argumentado desde os tempos de Getúlio Vargas, cujo argumento e cujo discurso já é bem conhecido, e quando eles abrem a boca para falar ou começam a digitar as primeiras linhas no teclado, nós já sabemos exatamente para onde vai descambar a argumentação deles. Eu espero que eles façam uma revisão do seu projeto ético-político e tomem um pouco de vergonha na cara e venham à página Serviço Social Brasil, pelo menos, oferecer uma proposta de projeto ético-político que não fira os pressupostos estabelecidos e defendidos por muitos e muitos livros que se baseiam no marxismo. Porque tem muitos deles dizendo aí que o serviço social é escravo do marxismo, estão dizendo que as faculdades estão bitolando os assistentes sociais, estão dizendo que para ser assistente social tem que se passar por uma lavagem cerebral baseada em Marx. Gente, ninguém é obrigado a seguir Marx. Agora, se você não concorda, por favor, apresente uma teoria que não seja marxista para a gente debater aqui na página Serviço Social Brasil, dentro da especificidade do pluralismo profissional. Agora, por favor, não seja ignorante ao ponto de confundir pluralismo profissional com ecletismo, porque eu tenho visto muitos comentaristas aqui postando comentários ecléticos que defendem o ecletismo profissional e que estão defendendo o pluralismo profissional. Então, se você não sabe nem a diferença entre ecletismo profissional e pluralismo profissional, antes de postar um comentário aqui nessa página que vai influenciar alunos que ainda estão em processo de formação, que vai, de certa forma, prejudicar esses alunos, não poste. Primeiro estude, tenha certeza da sua fundamentação, da sua opinião, para depois postar. E caso você queira postar, então, por favor, tenha a ética, a humildade, a inteligência de postar o comentário em forma de pergunta, em forma de curiosidade, que eu tenho certeza que muitos colegas vão ser condescendentes com você, vão ter a capacidade crítica de te ajudar, de te orientar, de argumentar com você. Agora, se você já vem com o copo cheio, já vem com a argumentação pronta, agressiva, ofensiva, ácida, aqui há pessoas que certamente vão se doer nessa propositura e vão responder à altura. E não ache ruim, porque você vem baseado no senso comum, querendo aplicar conceitos já vencidos, já superados, em cima de pessoas que estão constantemente estudando, constantemente se atualizando. Não espere que você não vá ter uma resposta dura. Pois bem, voltando para a questão do habeas corpus, toda aquela salada que aconteceu ontem, o grande problema não é a negação do habeas corpus ao sujeito que estava pleiteando, ao querelante, ao paciente que estava pleiteando aqueles habeas corpus. O grande problema ali tem relação com o direito constitucional, um remédio constitucional instituído, que gradativamente está sendo cassado, né? Começou a ser, essa discussão já aconteceu em 93, pós promulgação da Constituição Federal, aconteceu em 96, aconteceu em 2006, aconteceu em 2009 e novamente em 2016. Em 2016 a violação de direitos foi mais agressiva ainda do que agora, porque em 2016, na verdade, os direitos sociais foram garantidos, o habeas corpus naquela discussão específica foram garantidos. Mas veja bem o que é que acontece. Hoje, nós tivemos ontem uma grande celeuma a nível nacional, existiam canais pelo Brasil inteiro transmitindo na íntegra aquele acontecimento. Só que é preciso que fique bem claro,
que aquele acontecimento só foi um acontecimento dos milhares e milhares de acontecimentos que acontecem aí no STF, no STJ e nas mais variadas instâncias do Brasil. Ora, por que existem graus de instância na justiça? Existem graus de instância na justiça exatamente para estabelecer a equidade e para oferecer ao sujeito que está sendo acusado, ao suposto criminoso, seja ele da acusação que for, a possibilidade de se defender até as últimas circunstâncias possíveis. É por isso que existem graus. Se todos os sistemas de justiça fossem iguais, não haveriam graus. Ou seja, não é o caso de que um tem o poder de anular a decisão do outro, mas é o caso de que todo sujeito de direito tem o direito de se defender da acusação que a ele for imputado, em todas as circunstâncias possíveis, até esgotarem todos os recursos possíveis. Daqui a pouco, você pode ser acusado de um crime que você não cometeu, pode ser condenado por um crime que você não cometeu, e ao sugerir, ou ao pedir, ou ao suplicar uma possibilidade de se defender mais profundamente daquela acusação que te foi impetrada, te vai ser negado. E aí não adianta você dizer assim, mas isso, por que isso aconteceu comigo? Porque isso já vem, é uma construção histórica que vem sendo construída desde 1968, desde o ato institucional número 5, que só tem se repetido. O problema é que o Brasil, a sociedade brasileira, é uma sociedade extremamente punitiva. Ela não acredita num sistema prisional restaurativo, ela não acredita num sistema prisional de reinserção social. Se a gente olhar para a Noruega, nós vamos ter 80% dos presos da Noruega sendo reinseridos socialmente, sendo restaurados socialmente, e o nível de criminalidade naquele país é próximo de zero. Aqui no Brasil é o contrário. Então, por que é o contrário? Porque a própria sociedade não acredita. A sociedade não defende políticas restauradoras. E as políticas que tem, nem os próprios operadores das políticas restaurativas no Brasil acreditam nela. E aplicam de forma mal aplicada, aplicam de forma desacreditada. Uma própria mediação, uma própria palestra ou orientação, reunião participante feito por uma pessoa que não acredita na política que defende, ela já se torna ineficaz na própria aplicação. E por isso que existe no Brasil, em função disso também, que existe o habeas corpus. O habeas corpus é um remédio constitucional que está intimamente ligado a uma política restaurativa, uma possibilidade de restaurar o indivíduo. É a melhor forma de tratar a criminalidade, de resolver o problema da criminalidade. Quando nós trabalhamos com uma sociedade extremamente punitiva, que pensa em um sistema prisional, que defenda a tortura, que defenda o que o sujeito pague, né, no termo mais absoluto da expressão, uma punição, a maioria deles defende a pena de morte, a maioria deles ainda defende que o sujeito que vai preso tem que apanhar preso e tem que ser espancado, tem que ser torturado preso. Ainda existem muitos, uma grande maioria, que defende isso. Então o que acontece? A política restaurativa no sistema prisional resolveria todos esses problemas. E a política restaurativa também trataria o problema ético-moral que existe no Brasil hoje, que leva aos problemas da corrupção política, que leva a corrupção para dentro do judiciário, que leva a corrupção para dentro das corporações militares, que levou a corrupção para dentro da polícia, que levou a corrupção para dentro do serviço social. E eu conheço muitos casos de corrupção dentro do serviço social, tenho denunciado alguns aqui, que levou a corrupção para dentro de todas as instituições. Hoje nós estamos no Brasil em que 8 a cada 10 pessoas são corruptas ou corruptíveis. Nós temos um nível mais ou menos de 80% de pessoas desonestas nesse país. Eu não tenho medo de falar isso, porque eu sou capaz de provar com uma pequena entrevista, com 10 perguntas que eu fizer para você, eu posso identificar se você é corrupto ou corruptível. E hoje, nós temos aqui no Brasil, hoje, pessoas, por exemplo, que ficam torcendo, fazendo torcida para chegar logo a época das eleições, a época das campanhas políticas, que é para ele conseguir favores, que é para ele poder se vender para alguém, né? Eu já disse isso aqui várias vezes, os mais honestos
são aqueles que quando o político chega para pedir o voto dele, ele se vende por um emprego. É o mais honesto, porque na linguagem dele, ele está se vendendo para poder sustentar a família. Então nós temos um processo histórico que leva às mais variadas facetas de corrupção no Brasil, como fruto das multifacetadas expressões da questão social, como fruto da própria construção histórica, né? Porque os portugueses, né, quando chegaram no Brasil, já chegaram ludibriando os índios, trocando espelho por barra de ouro, trocando espelho por potes de ouro, por caldeirões cheios de ouro, trocando vestidos, quinquilharias por diamantes. Então o índio acabou absorvendo isso. Depois vem o período de escravidão, que ensinou que espancar, que subjugar o mais fraco através da força, da violência, da incoerência e da desonestidade é o mais correto. Até Deus se agrada disso. A escravidão é um processo legal, defendido pelas leis. O direito de ter escravo era defendido pelas leis, o direito de espancar o escravo era defendido pelas leis, o direito de arrancar a ponta dos mamilos da escrava, se ela fosse bonita, para que o senhorio não ficasse olhando para ela, esse direito era garantido à mulher do patrão, do senhor. Então tudo isso são construções que foram acontecendo dentro do princípio. Agora nós temos o resultado. Ninguém quer colher o resultado. Ninguém quer enfrentar as multifacetadas expressões da questão social, a não ser pelo caminho da coerção e da punição. Nós já temos 500 anos de história de coerção e de punição que não funcionaram. Nós temos 500 anos de história de agressão judicial, de serviço social, inclusive judicializante, de judiciário legislante e de legislativo judiciante, que não funciona hoje. E aí nós chegamos à terceira questão desse debate. O primeiro foi: não existe dúvida para o assistente social. Ele tem que defender a existência do habeas corpus e o sujeito pleitear o habeas corpus. Que fique bem claro aqui, não estou dizendo que toda pessoa tem que ter direito a habeas corpus, não é isso o caso. Isso o mérito do direito, quem vai julgar é o judiciário. Mas toda pessoa tem que ter o direito de pleitear o habeas corpus em primeira, em segunda, em terceira, em quarta instância, até que se esgotem todas as possibilidades para sua defesa e presunção de inocência e não culpabilidade. A questão da concessão, do mérito da concessão é uma questão jurídica, mas o direito de pedir, de solicitar, tem que ser um direito garantido. Era isso que estava em jogo ontem naquele debate. A não concessão, o não direito de solicitar, o não direito do condenado em segunda instância, ou em terceira ou em quarta instância, de solicitar, de pedir o habeas corpus. Então, isso é um crime. E isso não pode acontecer. Tem que acontecer. O preso tem que ter o direito, o condenado ou o acusado tem que ter o direito de solicitar o habeas corpus. O julgamento do mérito, se ele vai ter direito ao habeas corpus ou não, aí sim entra o trabalho dos operadores do direito, do judiciário. Agora, aí nós chegamos ao segundo problema e agora o terceiro problema, que é a questão de o judiciário estar se tornando legislante, ou seja, ele está criando leis. Gente, o judiciário não pode criar leis. Um país em que o sistema judiciário cria leis está dizendo que o legislativo ou é ineficiente ou desnecessário, porque as leis têm que ser criadas pelo legislativo. É o legislativo que tem o poder delegado, outorgado pelo povo para criar leis. Aí o que acontece? Existem brechas na lei que o presidente às vezes cria decreto. Esse decreto tem que ser questionado pelo legislativo, porque o presidente também não tem autoridade para criar leis, senão a república não funciona. O sistema democrático presidencialista ou parlamentarista, tem que funcionar, os dois funcionam basicamente igual nessa questão. Para que funcione, há necessidade de que cada um cumpra efetivamente o seu papel sem invadir o papel do outro. Quando o presidente começa a emitir muitos decretos, o país entra em crise, porque o legislativo, ou ele tem o poder, inclusive, de vetar o decreto, de cassar o decreto, ou transformá-lo em lei, ou melhorá-lo. Um presidente não tem o poder de ficar criando leis. O mesmo acontece com o judiciário. O judiciário não pode ficar criando leis. Quem cria leis é
o Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados e a Câmara e o Senado, o Congresso e o Senado. O que é que acontece? Quando existem brechas que o Judiciário não consegue contemplar nas leis criadas pelo Legislativo e pelo Congresso e pelo Senado, então ele cria acordões, ele cria súmulas e jurisprudências, interpretações lá que deveriam objetivamente serem questionadas pelo Legislativo e até suspensas e até cassadas, porque o Judiciário não pode legislar. O que é que acontece? O Judiciário criou um vício de criar o chamado acordão. E com os acordões eles cometem todos os abusos possíveis em cima da Constituição. Aí um juiz de uma comarca comum aí se reúne mais outro juiz ou de uma instância comum e cria um acordão para prejudicar, por exemplo, toda uma categoria coletiva profissional. E aí ele chega para os assistentes sociais e diz assim: o judiciário não tem que se submeter a decisões de coletividade de classe ou de categoria de classe. É o que se diz respeito, por exemplo, às resoluções do Cefez. O judiciário está dizendo isso, está se negando a aceitar as decisões de uma coletividade de classe, de uma categoria de classe, em função de que criou um acordão que é superior à decisão de uma categoria. Veja como isso nos implica diretamente. Toda a decisão de ontem, tudo que foi discutido ontem na televisão, e eu assisti quase na íntegra, tudo foi discutido com acordão. Raramente alguém disse assim, de acordo com a Constituição Federal. Quase todos eles disseram, de acordo com o acordão que foi feito em 93, em 96, em 2006, em 2009, em 2016. Todos eles se basearam em acordões, porque parece que para o sistema judiciário os acordões estão acima da Constituição Federal. E com base nos acordões, com base nesses acordões, estão desrespeitando o CFP, estão desrespeitando o Cefez. Eles só não conseguem desrespeitar totalmente a OAB porque a OAB se posiciona, bate de testa, enfrenta eles, e aí eles acabam cedendo para a OAB. Mas hoje nós estamos enfrentando um grave problema no Brasil, que é o trabalho análogo à escravidão nos tribunais, os tribunais obrigando assistentes sociais que são trabalhadores do SUAS a trabalharem de graça no judiciário. São trabalhadores do executivo que tem que trabalhar de graça para o judiciário, sob coerção, sob ameaça de multa, de cassação do emprego, com acordos feitos com secretarias municipais de assistência social, secretarias de saúde e etc., com acordos feitos, inclusive, vergonhosamente, com os conselhos municipais de assistência social, que são geridos por parentes de gestores e prefeitos, por capachos de prefeitos, que acabam prejudicando toda uma classe profissional. Inclusive, em relação, por exemplo, à tabela de honorários do serviço social, que muitos nem pagam, e aqueles que querem pagar usam esse termo baseado em um acordão criado pelo judiciário, de que o judiciário não tem obrigação de se submeter às decisões de um colegiado de classe. Ora, eu quero dizer para os senhores que constitucionalmente um colegiado de classe é soberano. E como soberano, o que é que teria que acontecer? Os assistentes sociais deveriam se juntar, se unir coletivamente e rejeitar, por exemplo, essas propostas insalubres, insatisfatórias de pagamento, por exemplo, por perícias judiciais, quando um perito contábil, um perito médico, às vezes ganha 2, 3 mil reais para realizar uma perícia, um assistente social tem que ganhar 230 reais, porque o acordão do judiciário não permite que ele se submeta às decisões do Cefez, que estabelece a tabela referencial de honorários do serviço social, que oferece um melhor salário, um melhor pagamento, uma melhor remuneração de honorários para o assistente social. Então tudo isso é abuso de poder, é abuso de autoridade e baseia-se no princípio do desrespeito à Constituição. Ora, os juízes do Brasil precisam entender que um colegiado de classe se forma, dá origem a uma instituição soberana, tal qual o judiciário, tal qual, desde que não desrespeite a Constituição, que é a Carta Magna, tal qual qualquer outra casa de leis, porque nós trabalhamos e discutimos as decisões que são tomadas pelo Cefez, são tomadas por anos de discussão, de entendimento científico, teórico, e nós tomamos essas decisões, o Serviço Social, o Cefez, toma essas decisões com base em estudo, cria essas resoluções para atender às necessidades, às expectativas sociais
ilegais dos assistentes sociais a nível de Brasil. Então, para que existe o Cefez? Para que então o Cefez vai continuar lutando, criando resoluções para administrar, gerir e fiscalizar a classe profissional dos assistentes sociais, se o judiciário não tem obrigação nenhuma de se submeter? É a mesma questão que eu estou dizendo para vocês, a questão dos acordãos. Os acordãos, as jurisprudências já são as súmulas e jurisprudências são culturalmente aceitas no mundo todo. Mas eu sempre disse que elas precisam ser debatidas no Congresso e no Senado, porque se tornam leis. Elas se tornam interpretação das leis que muitas vezes até entram em contradição com a própria lei. E pior do que a jurisprudência e a súmula é o acordão, que nem muitas vezes não tem, quando a jurisprudência não é possível, eles apelam por acordão. Quando nenhum juiz tem a coragem, a audácia de tomar a decisão em relação a um pleito, em relação a um litígio, em relação a um ponto controvertido de uma lei, então eles se juntam para criar um acordão. E aí esse acordão se torna lei. Ora, esse acordão até poderia se tornar lei, desde que ele fosse submetido ao Legislativo, ao Congresso e ao Senado, para ser apreciado pela sociedade, de repente até ser colocado em referendo ou plebiscito, não sei qual seria o mais viável aí no entendimento dos legisladores. O que não pode é os operadores do direito ficarem criando leis e leis que beneficiam somente a eles. Então existem muitos pontos controversos aí. Sabe o que está faltando acontecer no judiciário? Eles criarem um acordão lá entre eles para viabilizar os próprios salários deles, tal qual os políticos têm feito para eles. Então veja bem como é uma coisa muito complexa, nesse aspecto, é uma coisa muito contraditória, antagônica, que não tem nem explicação. Nós não podemos, enquanto assistentes sociais, nos comportarmos como justiceiros, independente de quem esteja em juízo, independente de quem seja o sujeito que esteja sendo acusado, independente de qual tenha sido o seu crime. Na construção de uma nova ordem societária, presume-se que o direito tenha que ser estabelecido em função da defesa de uma política social restaurativa, que reinsira socialmente o sujeito de direito, tal qual os modelos de sociedade que hoje estão tendo sucesso estão acontecendo, como, por exemplo, é o caso da Noruega, como, por exemplo, outros, a Finlândia, a Suíça e vários outros países que têm diminuído drasticamente os seus níveis de corrupção, diminuído drasticamente os seus níveis de criminalidade. Eu afirmo categoricamente nessa página que punição não funciona, que coerção não funciona, porque se tivesse funcionado, 500 anos do Brasil tinha funcionado. E a prova é que em todos os países no mundo não tem funcionado. O que tem acontecido é que a criminalidade tem encontrado novas formas de agir, novas formas, e aí o Estado tem que encontrar novas formas mais cruéis, mais violentas de coagir, de estabelecer a coerção, e nunca acontece o sistema de igualdade, de inclusão social, de restauração, de reinserção social. Só agrava, porque violência gera mais violência, coerção gera mais criminalidade, punição gera mais ódio, mais violência, mais criminalidade. O que é que funciona? Funciona o caminho inverso, o caminho da restauração social, o caminho da reinserção social, da viabilização social, da restauração dos laços afetivos, da inclusão social, da participação social econômica direta, da construção de um perfil de identidade não alienada, mas inclusa no processo histórico, na distribuição de renda, na viabilização do trabalho e não do emprego, no entendimento de que o emprego escraviza o sujeito, o trabalho dignifica o sujeito. É esse tipo de política que funciona. Isso que tem funcionado nos países que tem dado certo. Agora, como é que eu vou coadunar com a ideia de um assistente social que diz que defende a construção de uma nova ordem societária, mas é a favor do sistema punitivo, a favor da pena de morte, contra os direitos sociais, contra até o próprio habeas corpus, um assistente social que vive na internet dizendo: bandido bom é bandido morto.
Como é que eu vou entender? Como é que eu vou conceber essa ideia? E aí nós chegamos aí no quarto ponto, que é a questão da concessão do habeas corpus para quem tem dinheiro para entrar com o pedido. Por quê? Para entrar com um pedido de habeas corpus, tem que pagar. Raramente você vai ver um defensor público chegar para um pobre, principalmente se ele for negro e for favelado, que foi acusado de um crime. O defensor público jamais você vai ver ele tomando a iniciativa de dizer para um preto favelado que foi acusado de um crime: olha, você tem direito de entrar com um pedido de habeas corpus na justiça. Isso jamais vai acontecer. O cara vai preso porque estava com um pinho-sol na mochila e fica preso. A mulher vai presa porque roubou uma bandeja de ovos porque os filhos estavam em casa passando fome e não tem ninguém para oferecer habeas corpus para ela. Ela fica um bocado de tempo presa, 4 ou 5 meses presa por causa de uma bandeja de ovo. E aí o filho do desembargador, o filho da desembargadora, o filho do juiz, o filho do deputado, o filho do senador, o filho do fazendeiro, como é o caso desse filho do prefeito aí da cidade de Pinheiro, no Maranhão, que arrebentou a mulher no cacete, a esposa dele, apesar dela ter aceitado jantar com ele para tentar uma conciliação, bateu, espancou ela, tá aí publicada aí na página Serviço Social Brasil, e o que é que deram para ele? Tá em liberdade, né? Liberdade pro cara, né? Porque o cara tem dinheiro para entrar com habeas corpus. O outro mata, esquarteja, consome o corpo da pessoa e depois ainda assume rindo: não vai dar nada para mim, não vai acontecer nada comigo, e daqui a pouco ele está solto porque ele tem dinheiro para entrar com habeas corpus. Então o habeas corpus também tem esse lado, que é o quarto ponto dessa discussão de hoje, que quando mal utilizado por uma sociedade, se torna um instrumento de exclusão social, porque só tem dinheiro quem tem condições de pagar. Então o habeas corpus no Brasil hoje, da forma como está posto, ele se tornou um produto caro, que somente quem tem condições de pagar pode se utilizar desse remédio constitucional. Ora, se é um remédio constitucional, por que é que só quem tem dinheiro pode pagar por ele? E se é um remédio constitucional e só quem tem dinheiro pode pagar por ele, normalmente só vai para a segunda e terceira ou quarta instância, ou seja lá, que inferno for as instâncias que tenham até lá, só vai quem tem dinheiro para pagar, porque o pobre fica sempre na primeira instância. Na primeira instância ele vai para o chilindró, ele vai para o sistema prisional, ninguém oferece segunda instância, terceira instância para ele. Se ele pedir, ele vai para a borracha mesmo e vai para o presídio. E hoje nós temos, olha aqui para minha mão, um calo aqui, olha para essa. Nós temos hoje 5% dos presos a nível de Brasil, e o sistema prisional está lotado, abarrotado. 5% deles estão presos inocentes, sem dever o crime. Nós temos presos por estupro, inocente. Nós temos presos por latrocínio, inocente. Nós temos presos acusados de tráfico, inocente. 5% dos presos que estão no sistema prisional, isso é pesquisa científica, são dados, indicadores sociais, não estou especulando aqui não. Eu estou falando com base em indicadores sociais. Estão presos. Por que não foi oferecido para esses 5%, pelo menos para esses, né? Porque o direito constitucional é para 100% dos presos no sistema prisional. 100% deles. Por que não foi oferecido pelo menos para esses 5% que estão inocentes? Sabe o que vai acontecer? Se ele não brigar muito, se uma ONG daqui 5 anos, quando ele for solto, 10 anos, quando ele for solto, depois de apodrecer na cadeia sem dever o crime, daqui 10 anos, se ele for solto, sabe o que é que a segurança pública, o judiciário vai fazer por ele? Dá um tapinha nas costas dele. Se não tiver alguém para lutar por ele, uma ONG, uma categoria, alguém para brigar por ele, para que ele seja indenizado por ter sido preso injustamente. Conheço alguns deles que estão lutando há anos pela indenização, por terem passado 5, 6 anos, 8 anos preso, por terem a sua reputação, a sua idoneidade moral jogada no lixo, na lama, e terem ficado presos por 5 ou 6 anos, agora estão aí com a vida acabada, não conseguem emprego e presos injustamente, com a família totalmente destruída, e tudo que receberam foi um pedido de desculpa e um tapinha nas costas. Então o habeas corpus é um direito constitucional, mas posto como está, é um produto caro, que pobre não tem acesso, não pode utilizar. É um remédio daqueles bem caros que tem na farmácia, que nem remédio para câncer, que pobre não pode utilizar. Mas não deixa de ser um direito social, para o qual o assistente social também tem a obrigação de lutar.
Isso está no Código de Ética, nos princípios éticos fundamentais do Código de Ética, lutar pelos direitos sociais, civis e políticos. Então, se você respeita o Código de Processo Civil, você tem que lutar pelo habeas corpus. Ele é só um deles. Mandado de segurança, habeas data, habeas corpus. Eu poderia falar aqui uma infinidade de outros mais. Tem que lutar por ele. É sua obrigação ética, é sua obrigação coletiva e profissional. Tem que defendê-lo. Pare de postar bobagem na internet. Vamos estudar, para nós nos prepararmos, para entendermos qual é a nossa função profissional. Muitos de nós ainda estão alimentados pelo ódio que foi transmitido pelo machismo, pelo patriarcalismo, pelo clericalismo, pelo conservadorismo e foi colocado nas nossas costas. Então, se você é assistente social saudosista, que é acostumado a dizer antigamente é que era bom, enche a boca de bolha de sabão para dizer antigamente é que era bom, antigamente o mundo era perfeito, a mortalidade infantil era quase 90%, mas era bom. A expectativa de vida era 25, 35 anos, mas lá é que era bom. Vivia com o nariz cheio de picumã de candeeiro, tocado a querosene. Para ir num hospital tinha que montar no lombo de um cavalo, andar 50, 70 quilômetros para ir num hospital. Mas lá é que era o bom. O bom estava lá. Nossa, como era bom. A menina era estuprada, levava uma surra e tinha que casar com um estuprador. Mas lá é que era o bonzão. Nossa, meu Deus, como era bom antigamente. O cara podia morar no brega, morar na zona. E a menina, para casar com ele, tinha que ser virgem, tinha que ser estuprada em cima de um lençol branco e deixar o lençol manchado para mostrar mesmo que era virgem. Senão o casamento era desfeito. E aí vive de saudade. Antigamente que era bom. Antigamente não tinha isso. Gente, bora acordar para a vida. Bora ser inteligente, bora usar essa massa que nós temos na cabeça, a massa branca, e vamos pensar o seguinte: se antigamente tivesse sido bom, nós teríamos uma outra sociedade hoje. A sociedade que nós temos hoje é o reflexo do que foi ontem. E ontem foi, desculpe o palavreado, uma merda. Porque se tivesse sido bom, hoje estaria sendo bom. Se está sendo ruim hoje, porque está refletindo o que foi ontem. E o que foi ontem? Patriarcalismo, machismo, mulher que não defende seu próprio gênero, que fica contra as mulheres para defender o machismo que está impregnado dentro do próprio corpo, que está impregnado dentro da própria alma, sulcos profundos que não consegue superar de jeito nenhum, cadeias emocionais, prisões, traumas profundos que não consegue de forma alguma superar. Já estudou 4 anos no serviço social, já leu Marx, já leu Foucault, já leu Gramsci, já leu Heller, já leu Max Weber e tanta gente, mas ainda não conseguiu se desprender do patriarcalismo que lhes foi imposto, do machismo, do pensamento escravo, né, que lhes foi imposto há muito tempo. Então, tem muita gente que hoje ainda se comporta dessa forma, ainda age dessa maneira, como uma resposta instintiva. Então, qual é o meu conselho em relação a isso? Verifique suas ações, suas atitudes, sua interpretação de mundo e observe se você não está interpretando o mundo com base no senso comum, com base na especulação, no empirismo superficial, sem criticidade, sem profundidade teórica ou científica. Se você não está analisando e investigando o mundo basicamente e exclusivamente nos ditados populares que seus avós e bisavós diziam, com todo respeito a eles. Mas não existe nenhuma possibilidade de hoje, na evolução das relações sociais, o sujeito olhar para o passado e dizer assim, antigamente é que era bom, agora está ruim. Se está ruim agora, meu filho, é porque nós estamos refletindo o que fomos no passado. Se eu tivesse me baseando no passado, hoje levei mais de 1.500 surras, apanhei de chicote, de cabo de reio, de cabo de rama de mandioca, apanhei de tudo que você imaginar. Eu trabalhei desde 5 anos de idade na roça e tinha que trabalhar de manhã à tarde. Era formiga, era urtiga, era fome, gastrite terrível, que eu chegava a desmaiar de tanta dor no meio da roça, mas tinha que trabalhar. Ou trabalhava ou apanhava. Se eu posso olhar para trás e dizer que isso é bom, vou aplicar isso hoje sobre um filho meu, vou reproduzir esse fato social, esse senso comum, coercitivo, impositivo e generalista hoje sobre... Não posso, mas eu evoluí, eu superei. Infelizmente, a grande maioria ainda defende a palmada. A grande maioria
da sociedade brasileira ainda defende os maus tratos contra as crianças e adolescentes, ainda estão aí argumentando em favor do trabalho infantil, da exploração do trabalho infantil, inclusive doméstico, inclusive dentro de casa. E aqui vai um conselho para você: se você bota seu filho para trabalhar dentro da sua casa, não esqueça de remunerá-lo, porque se você não remunerá-lo, ele vai odiar o trabalho, vai se tornar um preguiçoso, não vai aprender a administrar o dinheiro, administrar finanças, e no futuro vai ser um preguiçoso, porque o trabalho não lhe deu retorno, e ninguém quer trabalhar, ninguém quer executar uma função para a qual não haja retorno. Mesmo as crianças, mesmo que seja uma tarefa simples, ensine o seu filho a valorizar o trabalho, a ter gosto, amor, apreço pelo trabalho. Valorize o trabalho dele, assim ele vai valorizar o seu também. Se você valorizar, uma série de questões éticas permeiam esse pensamento. Uma vez que você valoriza, remunera o trabalho do seu filho, ele entende que trabalho tem valor e passa a amar o trabalho e não se torna um preguiçoso, passa a gostar do trabalho. Me diga, me responda, que escravo no tempo da escravidão gostava do trabalho que fazia? Nenhum deles, escravo nenhum gosta de trabalhar, mas a pessoa que tem o resultado, fruto do trabalho que desenvolve, essa sim aprende a gostar do trabalho, porque é prazeroso, é dignificante. Por exemplo, uma criança saber que comprou um par de sandália com o dinheiro que ganhou com o seu próprio trabalho, isso gera maturidade. Mas tem pais aí que botou o filho para trabalhar dentro de casa, lavar louça, cozinhar, lavar roupa, lavar casa, lavar banheiro todo dia, de 365 dias por ano, e se perguntar para ele quando foi que você deu dinheiro para seu filho, ele não vai ficar branco, amarelo, preto, mas não vai ter uma resposta positiva em relação à remuneração do filho. Tudo isso tem relação com direitos civis, sociais e políticos. Veja bem como nós estamos no Café Crítico, então desvirtuou um pouco aí do tema, mas é pertinente e eu me lembrei agora desse assunto, por isso toquei no assunto. Então é importante que na construção da personalidade do sujeito, ele entenda que dinheiro, que propriedade é importante, desde que seja compartilhada e desde que o fruto do trabalho não seja mais um nexo de exploração e contradição, mas que o fruto do trabalho seja justamente de forma equânime e igual distribuída. Gente, muito obrigado por vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Eu vou voltar novamente com esse tema. Eu vou ainda me aprofundar mais a respeito deste tema e vou voltar. Então, só para frisar aqui para vocês, o conceito de habeas corpus no Brasil nasceu em 1907, em função do decreto presidencial 1778, e depois e só veio se tornar lei em 1947, com a lei 33. E durante todos esses anos ele foi governado foi governado em forma de decreto, só depois que foi aprovado. Então nós estamos aqui lutando por um judiciário que não queira legislar sobre nós e por um legislativo que não queira judiciar, e também um serviço social que não seja formado por justiceiros, mas por pessoas que trabalham em prol da viabilização dos direitos sociais, civis e políticos e, acima de tudo, pela construção de uma nova ordem societária. Boa noite, eu volto a qualquer momento.